Fala galera, feliz ano novo aqui, dando início ao nosso projeto Resenha na Ciência, né? Trazendo artigos científicos que pode ser bem aplicável na sua rotina. Nosso primeiro vídeo de 2025, fazendo novo, tudo de bom, que seja um grande ano, um grande sucesso para todos nós, tá bom? Então aqui um pouco da minha descrição acadêmica, meus contatos aqui de e-mail e Instagram, para a gente manter uma comunicação, caso você precise de alguma ajuda, algum artigo, alguma coisa que eu possa ajudar, ou até mesmo alguma sugestão que vocês possam dar para o nosso canal aqui na Resenha na Ciência. Vamos lá, nosso primeiro estudo, eu aplico muito na minha rotina de treino, acredito que vai ajudar muito vocês. O estudo, o qual a gente vai trabalhar hoje, ele vai estar relacionado aqui à performance, né, cardiovascular, relacionados a exercícios em formato de circuito de alta intensidade e treino de força normal. Então, a gente quer entender quais são as respostas cardiovasculares, neuromusculares, dentro da utilização de exercício em formato de circuito ou exercício no formato de treino tradicional de força. Aquele aplicado, executa o exercício e tem o descanso. Tá bom? Aqui está o artigo para ficar fácil a visualização e todo mundo aí conseguir acompanhar. Esse artigo ele é de 2008, é um artigo antigo, mas depois no final eu vou dar um artigo mais recente, que também um acompanha o outro, tá? Qual é a exposição de desfecho suscetível? Ele quer entender os efeitos do treinamento de força tradicional em circuito de alta resistência, né? Relacionado à força muscular, à composição corporal e medidas de aptidão física em jovens adultos saudáveis. Então a gente quer ver a comparação na força tradicional ou em circuito de alta intensidade, beleza? Dando seguimento, vamos lá. O método utilizado, né, foi a execução desse método circuito, treinamento tradicional, 3 vezes por semana durante 8 semanas. Então, 15 jovens fizeram o método circuito, 11 fizeram o método de treinamento tradicional e 7 ficaram no grupo controle. Tá bom? Então, tem uma boa distribuição, tem uma boa quantidade de indivíduos para esse estudo. E como é que foi distribuído? Então, um total de 33 participantes, com uma média ali de 75 quilos, né, e uma altura de 1,76 m média, né, com as suas variantes ali. Esse é o método de pesquisa. É bom entender os métodos, até para entender qual era a classificação do peso desses jovens adultos, a sua altura, até para ajudar na aplicação prática das suas respostas. E com isso, os métodos de estudo, né? Qual foi o protocolo? Então, tinha o grupo de treinamento de força tradicional e o grupo de treinamento de força em formato de circuito, tá? No grupo tradicional, tinha essa sequência de exercícios no primeiro bloco, só que eu realizava o primeiro exercício e descansava 3 minutos. Realizava o segundo exercício, descansava 3 minutos e assim por diante. Mais à frente eu vou explicar como é que ele distribuiu metodologicamente, né? A organização de volume, intensidade, enfim. Mas basicamente o treinamento de força tradicional é esse que a gente conhece, não tinha agachamento, tinha puxada, tinha supino, enfim, tinha exercícios aqui multiarticulares. Já o grupo em circuito realizava esse circuito, um exercício seguido do outro, porém aqui, ó, tem um descanso de 35 segundos, que é o tempo que se levava para você ir para o próximo aparelho com segurança, tá? Então ele calculou um tempo médio. Então, a ideia é que executar o primeiro exercício, segundo exercício, terceiro exercício, sem intervalo. E ao final do terceiro exercício, voltava para o primeiro. Então, ele não tinha uma sequência do primeiro, segundo, terceiro e descansava. Não, ele fazia o primeiro, segundo e terceiro direto. E já ia para a próxima quantas vezes foi? 3 séries, 4 séries ou 5 voltas nesse circuito. Ao final de completar o primeiro circuito, descansava 5 minutos, ia para o próximo, perfeito? Essa é a diferença metodológica aplicada nesse estudo. Primeiro, fazia o exercício, descansava, né? O grupo de treinamento de força tradicional, assim por diante, quantas séries necessárias, e tinha um descanso de um bloco para o outro. Já o método no circuito, ele ia direto, primeiro, segundo, terceiro, novamente primeiro, segundo, terceiro, assim por diante, de acordo com a programação estipulada para esse estudo. Então vamos ver qual foi a programação, qual foi a proposta de aumento, né, de séries ao longo desse programa. Então, que o método de força tradicional, o volume de treino progredia com o aumento de uma série a cada 2 semanas, então a cada 2 semanas tinha aumento de uma série. Acredito que eu aplico também essa rotina no meu trabalho, porque é o tempo de adaptação, de ajuste das cargas ali com os nossos atletas. 3 séries na primeira série e na última fui para 6 séries, né? Na oitava semana tinham 6 séries, é série pra caramba, imagina? É coisa, um volume bem interessante, ele conseguiu equalizar bem. Ele tinha uma programação que a fase ascendente que era aproximadamente 3 segundos, então ele tinha um controle de cadência de movimento, né? E aí isso ajusta na cadência e, consequentemente, na velocidade, que todo mundo se agrupe no mesmo ritmo de execução do exercício, isso é bem interessante. E aí realizaram 6 repetições, o que alterava era as séries, as repetições se mantinham ao longo das 8 semanas, só que o que alterava era as séries, com cerca de 85 a 90% de URM. Era pesado, hein, filho? O cara fazia força aqui. E o tempo total variou de 105
minutos para as 3 séries e de 125 minutos para as 6 séries. Eu marquei em vermelho porque eu acho que é um ponto interessante de você comparar esses métodos, é o tempo de aplicação, o tempo de treino. Hoje na rotina, na questão do volume alto de treino das modalidades, dependendo da fase, também de tudo estar um pouco mais corrido, o atleta conseguir treinar um pouco tempo e ter uma grande eficiência também vale. Aplico muito esse método aqui de circuito, de qual eu estou discutindo, para eu consigo ter eficiência e resposta em pouco tempo de treino, um pouco tempo considerado, né? Não precisa alongar esse atleta por muito tempo. A gente sabe que quanto mais alongar, dependendo do nível de fadiga dele, só atrapalha o seu desempenho. Nosso objetivo é otimizar o tempo e ter respostas, tá? Então, beleza. Vamos para o segundo método aqui, o treino de circuito. Ele seguiu a mesma linha da progressão de uma série a cada 2 semanas. Eram 3 séries na primeira semana e 6 na oitava semana, então iam progredindo dessa forma. Aproximadamente 30 segundos separava o exercício do outro, como eu falei, com a medida de segurança, né, de conseguir que os alunos conseguissem ir para o próximo exercício com segurança. Porém, olha uma variável muito importante aqui, a gente nem viu resultados, mas já viu que o tempo de treinamento variou de 55 minutos para 3 séries e 78 minutos para 6 séries. Vou voltar ao slide, ó, 105 minutos dá uma diferença de 10 minutos para o grupo de 3 séries. Já o grupo de 6 séries foram 125 ali, eu vou arredondar para 80 para ficar mais fácil, 80 para 100 dá 20, então dá menos 45 minutos para o grupo de 6 séries. Olha que diferença que faz e como otimizou o tempo. Você praticamente quase, sei lá, dobrou o tempo do treino. Então, parece que esse método, em relação a tempo, ele tem uma resposta melhor, consigo ter eficiência. Mas vamos ver o que aconteceu nas relações de força, potência e composição corporal. Perfeito? Então foram utilizados protocolos de teste 1RM, o DEXA, que é uma capacidade de avaliação corporal, verificou o lactato, fez teste de engate, né, potência anaeróbica. 2 dias depois fez testes de corrida. Então ele fez essa composição de 5 testes para ver os efeitos pré-pós do nosso estudo apresentado. Com isso, o resultado de supino, né, ele mostrou que não houve diferença entre os grupos tradicional e circuito. Em potência, não houve diferença. Os dois métodos obteve melhora na potência. Porém, houve diferenças significativas para o grupo de força tradicional, com potência de 30%, 45%, 60%, até 70%. O grupo circuito, houve diferença significativa de pré-pós para 30%, 45% e 60%, não ocorrendo nos demais. Tá. E aqui também vai ter uma diferença significativa, eu nem marquei aqui, mas já vou passar para vocês, para o grupo de 80% e para os dois, né? Tanto de força tradicional quanto de circuito também para 80%. O único que não teve foi exatamente esse grupo aqui de 70% para o grupo circuito. Então quer dizer o seguinte, os dois vão ter melhora na potência do supino na execução desse movimento, tanto para quem fez em circuito e para quem fez em formato tradicional. Então, qual é a explicação que o artigo sugere? Que a capacidade de executar repetições, baixas repetições e altas cargas gerou melhorias nos dois grupos, tanto de força tradicional como no força de circuito. Então, houve uma melhoria. Tanto a força comparada tradicional como a de circuito, a relação das baixas repetições, independente do modelo. E também, uma coisa muito importante, teve a máxima intenção de velocidade. Que é isso? Todos os atletas foram encorajados a aplicar a máxima intenção de velocidade ao longo de todas as 8 semanas, dependente do método, tá bom? Então, esses são os dois fatores que explicam o aumento de potência, pode ser atribuído nesses dois grupos. Segunda parte, não houve diferença significativa nos testes, né, de engage e Sutler Run, posso estar falando errado, me desculpe, mas o de corrida. Então a gente tem um pré-pós, no teste de engage, observa uma diferença significativa no treino de força tradicional, porém não tem a mesma diferença significativa para o treino circuito. Teve, mas não tão significativo. O lactato aqui teve suas alterações. Mas no teste de corrida, houve diferença significativa tanto para o treinamento de força tradicional como para o circuito. Agora, interessante que o grupo controle, aquele grupo que não fez nada, ele teve uma piora na performance. Consequentemente, em 8 semanas, ele perdeu capacidade neuromuscular, de capacidade de produção de força, e aí não consegue ter uma melhora num teste específico de corrida. Então, ambos os métodos, novamente, teve uma resposta não houve diferença, resposta positiva, para os testes de corrida específicas e o teste de engage, sendo que o de engage mais positivo até para o modelo de treino
tradicional. E a justificativa desse estudo é que o treinamento circuito, né, provou um forte ser benéfico para as capacidades cardiovasculares e melhora a transferência no desempenho aeróbico. Esse é o método circuito. Essa é uma justificativa que eu uso muito na fase base, na fase geral ali. Eu uso muito esse método porque me ajuda a melhorar a capacidade aeróbica desse atleta, diminuir o percentual de gordura, aumentar a composição de força. Então, e eu ganho tempo, né, em uma fase que tem um volume muito grande às vezes, então voltando de treino, então eu consigo ganhar tempo e ter resultado. Tá? O aumento de força, potência e massa muscular também pode ser associado a melhor desempenho em atividades não relacionadas, né? Mesmo eles não fazendo atividades que tenham relação com força, eles melhoram o desempenho. Então, treinar corrida vai melhorar o desempenho e aí por aí ir vai, ok? Então, isso explica muito o aumento de desempenho no teste de corrida, tanto na capacidade de melhorar do circuito, mas também melhorar modalidade não específica. E quando a gente fala na resposta de Wingate e da teste de corrida relacionada à diferença do percentual de gordura, massa magra e massa gorda. Então, pré-pós apresentou uma diferença significativa para percentual de gordura maior no método circuito em relação ao de força tradicional. Isso mostra que esse método circuito teve um impacto maior na diminuição do percentual de gordura e no aumento de massa magra, houve um aumento maior de massa magra no grupo de circuito, né, 1,5 em relação ao grupo tradicional. Então quer dizer que um é melhor que o outro? Não, os dois teve respostas positivas, respostas muito importantes, mas parece que o método circuito, né, pela capacidade aeróbica, capacidade de estar o tempo todo em intensidade moderada a alta, teve impacto maior no aumento de massa magra e, consequentemente, no impacto da gordura corporal. E com isso, né? Então, a ideia aqui da nossa resenha não é um vídeo muito longo, é um vídeo prático, eu tento trazer um pouco da minha realidade e artigos que eu uso como base um pouco na preparação física. O que esse artigo trouxe para a gente? Que 8 semanas de treinamento em circuito de alta intensidade pode levar a ganhos de força, potência e massa muscular. Existe certo e errado? Não, Alex. A questão é você ter bastante conhecimento, bastante informação, saber aplicar na hora certa na sua rotina de trabalho. Então, mais um artigo para entrar no seu HD, mais uma informação que em um certo momento você pode aplicar ou não. Eu utilizo muito esse método, como eu falo, na fase base ali, quando eu quero melhorar muito a capacidade aeróbica e ganhar esses benefícios citados aqui pela aplicação prática, tá? O ciclo de autenticidade pode ser mais útil para indivíduos que têm pouco tempo disponível para o treinamento. Vou sair da autoperformance e trazer um pouco do meu personal, também dou aula de personal, também trabalho com personal, aplico muito, então vejo que em 45 minutos eu consigo aplicar meu treino geral e mais o aquecimento, eu termino ali 1 hora, então é um bom método também quando você pensa em questões estéticas, qualidade de vida e saúde, e pensando em performance, já está mais que explicado que você consegue treinar em pouco tempo e ter eficiências relacionadas a alguns treinos que demoram um pouco mais. Então não existe certo ou errado, mais um componente para o seu HD de conhecimento. Perfeito? Então, o método circuito, eu trago um outro artigo, né, que ele vai falar a mesma comparação, mas aqui é a resposta cardiovascular, tá? Esse artigo ele traz que a relação também, a diminuição do tempo da sessão, que já abordamos, método circuito de força, que eu uso esse nome aqui na minha literatura, você consegue diminuir o tempo da sessão, porém, todavia, entretanto, ele mostra que o aumento, né, do sistema cardiovascular e a resistência ao exercício é maior. Então, a frequência cardíaca ela é muito maior, é um termo, né, exagerado, é maior num treino de circuito do que num treino de força, porque você não tem um descanso, então você necessita que o corpo esteja trabalhando numa intensidade moderada a alta. Então, dois componentes positivos, melhor capacidade cardiorrespiratória, uma frequência cardíaca alta, consequentemente, ajuda em todas as capacidades que a gente precisa melhorar desse atleta, aeróbico, anaeróbico, força, potência e massa magra. Ok, galera? Nosso primeiro vídeo do canal. Então, como eu falo, não quero me estender muito aqui. Então, a gente quer fazer um vídeo que seja importante e que seja direcionado para vocês. Espero que gostem e aguardo vocês o ano todo. Tamo junto. Valeu!